como nós falamos na semana retrasada, quer dizer, e nós Retrasada, né? deixamos tudo marcadinho aí, né? Então, boa noite, minhas amigas. Boa noite. Estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje é 19 de julho de 2023, para o estudo dessa obra. Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. São as mensagens do orientador Emmanuel, primeiro livro psicografado de Chico pelo orientador Emmanuel. E nós estamos estudando aqui o capítulo 18, que fala sobre a Europa moderna em face do Evangelho. E nós estávamos aqui, eu vou só um instantinho pedir licença. Eu esqueci de fazer uma coisinha que eu vou ter que fazer agora, tá? Espera aí um instantinho, deixa eu ver se eu consigo fazer. Porque era para eu ter compartilhado aqui e eu esqueci. Deixa eu ver se dá para eu fazer aqui de novo. Eu sempre esqueço, às vezes, de fazer isso. Deixa eu ver se não der. Fazendo assim, peraí. Aí eu entro aqui. Os textos estão aqui. A gente vira para lá, vira para cá. Isso, fechei aqui. Isso, fechei aqui. Ok, vamos lá. Aprendi sozinha, viu? Que beleza. Aprendi a fazer sozinha. Então, nós vamos, como eu falei, nós estamos aqui no estudo A Europa Moderna em Face do Evangelho, capítulo 18. Nós estamos hoje, vamos começar o item 18.2, ausência de unidade espiritual. Mas antes vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui, todos juntos, para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de aprendizado. Obrigado, Senhor, e continue a nos abençoar, nos fortalecendo, nos envolvendo com a sua misericórdia, para que todos nós possamos continuar fortes, caminhando sempre em frente, procurando aprender, mas, acima de tudo, buscar a nossa renovação moral e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, através desse Evangelho. E, nesse momento, envolvidos pelas vibrações que chegam do alto para cada um de nós, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, eu vou começar aqui relendo um trecho do item 18.1, Dores Inevitáveis. E aí depois nós vamos partilhar o texto que nós estávamos lendo na semana retrasada, quando eu pedi que a gente usava a Bíblia, né, para poder ir acompanhando melhor o nosso estudo. Então, o trecho que eu vou começar aqui no 18.1, Dores Inevitáveis, por aí umas 10 linhas, mais ou menos, e diz assim: todavia, Emmanuel diz assim, todavia, apesar de nossas atividades conjugadas com as de todos os homens de boa vontade, que aí representam os instrumentos sadios da vontade do alto, no sentido de preservar do arrastamento o patrimônio de conquistas úteis da humanidade, não é possível criar-se. Deixa eu só desligar alguns microfones aí. Não é possível criar-se um obstáculo às grandes dores que, inevitavelmente, terão de promover o movimento expiatório dos indivíduos e das coletividades, onde as criaturas mergulharão a alma no batismo de purificação pelo sofrimento. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que apesar, né, da união de forças dos espíritos superiores, tá, com os homens da Terra, os homens de boa vontade da Terra,
pela melhora da situação espiritual da humanidade, eles não têm a possibilidade de impedir que as grandes dores promovam o movimento expiatório dos indivíduos das coletividades. Então, eles não têm como impedir que nós venhamos a sofrer, né, a passar pelas dificuldades que todos nós temos que passar no processo de aprendizado. Então, eles não podem. Seria contra a lei divina, né? Lembra quando nós falamos sobre a questão do aborto? Por que é crime? Não porque uma religião disse que é crime, mas quando você cerceia a liberdade de alguém, tirando desse alguém o corpo, que é um instrumento de para que o espírito encarnado possa evoluir, porque quando você encarna, você ganha um corpo. Então, quando você mata esse corpo, você cerceia a liberdade do outro de crescer. Você tira a oportunidade dele crescer. Seria o mesmo problema se eles pudessem interferir no nosso processo evolutivo. Nós temos que passar por alguns aprendizados, por algumas dores para crescer. E ele chegasse assim, não vou deixar ela passar por essa dor, não. Ah, não, é minha protegida, ou é meu protegido, eu vou tirar essa dificuldade da vida dele. Então, ele estaria o quê? Cerceando a nossa oportunidade de crescimento. Entendeu? Impedindo a nossa necessidade de crescimento. Se o aluno precisa aprender aquela lição para crescer, para ser promovido, aí alguém diz assim, não, você não precisa participar dessa lição, não. Essa lição aqui é meio difícil para você. Fica sem ela. Pronto, você deixou de crescer. Você deixou de aprender, porque alguém resolveu aliviar para você. Só que você tinha que passar por aquele aprendizado. Então, seria um cerceamento, né? Eles estariam impedindo, eles não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso. Eles podem se trazer o abraço, o consolo, o amparo, mas cortar, tirar de você a oportunidade do crescimento, eles não podem fazer. E aí nós estávamos, na aula passada, estudando um texto, que era um texto que falava sobre Jesus, tradição e reformulação, do Hermínio de Miranda, está no livro. Eu acredito que todos vocês estejam vendo, né? Jesus, tradição e reformulação. Eu vou ler essa primeira parte até nós irmos aonde nós vamos começar. Então, diz assim, Jesus, tradição e reformulação. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Então, o próprio Jesus está dizendo, eu não vim revogar a lei, não. A lei se cumprirá. A lei se cumprirá. Mas eu vim dar-lhe cumprimento. Jesus foi um reformador no mais puro sentido do termo. Em mais de uma oportunidade, ele afirma aceitar os postulados básicos da religião existente, ao mesmo tempo que procura decididamente expurgá-la, quer dizer, purificá-la, retirar dela os causuísmos e contestar-lhe certos rituais e observâncias. Sua óbvia intenção é de mudar o enfoque doutrinário no esforço de espiritualizar a vivência religiosa, que se convertera no mero cumprimento de umas tantas prescrições sobre a maneira de viver, sem nada ou quase nada a dizer sobre o que acontecia depois da vida e por quê. Então, virou mais uma regra de conduta. Você tem que fazer assim, assim, assim. Você não pode fazer isso, 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 isso. Ao declarar não ter vindo derrogar a lei, mas cumpri-la, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele o demonstra repetidamente.
Quando dele se aproxima o moço rico para perguntar o que deveria fazer para desfrutar as alegrias da vida eterna, Jesus responde com a citação dos mandamentos da lei mosaica, como está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 20. Embora convicto de que o culto precisa desvincular-se do excesso de ritualismo, parece compreender que isso não deve e não pode ser feito abruptamente. Quer dizer, Jesus tem aquela ideia de que há necessidade de se fazer mudanças, mas certas mudanças não podem ser feitas de uma hora para outra. É preciso ir caminhar aos poucos, porque senão torna-se uma violência. Você chega e diz, está proibido fazer isso, coisas que as pessoas faziam há milênios, há vários séculos. Então, de repente, é proibido isso, é proibido aquilo. Não dá. Entendeu? Vai se tornar uma coisa violenta. Ele compreende que isso, que essas mudanças não pode ser feito de uma hora para outra. Ao recomendar conciliação com o irmão magoado, antes de fazer a oferenda prescrita do texto, como está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, ele não condena a prática da oferenda em si mesma. Por quê? A gente vai perguntar, Deus, os amigos espirituais precisam de alguma oferenda? Ah, não, eu tenho que levar todo mês para Santo Antônio, todo mês para São Pedro, São João, Nossa Senhora, um ramo de rosas amarelas. Ah, eu preciso levar um presente para o meu amigo espiritual. Os espíritos precisam de oferenda? Não. Mas era uma prática daquele povo. Então, ele não condena a oferenda em si mesma. Ele aproveita aquele momento em que o sujeito vai fazer a oferenda para deixar uma lição. Já que você vai levar a oferenda, então, antes de levar a sua oferenda, age assim. Ele não condena a prática da oferenda em si mesmo. Em Jerusalém, é ao templo que se dirige com seus discípulos para falar e cumprir certos procedimentos da lei. Até que tenha sido caracterizado, né? Quer dizer, que vai ter um momento que eles vão considerar Jesus como um criminoso, né? Como um ser que precisa ser afastado. Mas até que isso acontecesse, até que Jesus fosse considerado como perigoso à estabilidade do regime político, religioso vigente, ele teve liberdade para pregar nas sinagogas, como se lê nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, porque tem muitos pontos de fatos em comum. O evangelista Marcos diz, no capítulo, versículo 39, que ele saiu pregando em suas sinagogas por toda a Galileia. Então, até que ele se tornasse um personagem não grato, ele tinha toda a liberdade para entrar nas sinagogas e pregar. Tá? Então, isso não seria admitido, como está lá no Evangelho de Mateus e Lucas, se ele não fosse fiel à doutrina tradicional e às normas prescritas da lei, ou pelo menos não as acatasse. Então, Jesus, ele obedecia a certas normas da lei. Ele mostrava-se fiel à doutrina tradicional. Por quê? Porque ele sabia que as mudanças teriam que vir, mas não precisavam vir imediatamente, abruptamente. Então, ele acatava as regras, seguia as normas, como estava tudo direitinho, como era exigido, para que ele pudesse entrar e pregar. Porque se ele chegasse já, né, de primeira, e dissesse, acabou isso, acabou aquilo, acabou isso, acabou aquilo, ele nem não cumpriria nem os 3 anos dele, seria morto antes, não teria liberdade de entrar em lugar nenhum, e o evangelho não teria sido divulgado. Então, o que era mais importante? A divulgação do evangelho. As normas, as regras, ele foi
colocando aos poucos, sem pressionar ninguém. Porque você precisa compreender que aquela cultura tinha suas regras, suas normas centenárias, milenares. Jesus não podia chegar acabando com tudo aquilo. Ele precisava agir com inteligência, e foi assim que ele agiu. E aqui é onde a gente vai começar a nossa aula de hoje, porque nós lemos na última aula até aí. Então, nós vamos lá. Não obstante, é também um corajoso, ainda que pacífico reformador. Então, Jesus era um homem corajoso, mas um pacífico reformador. Ao confrontar a lei antiga com seu pensamento renovador, longe de questionar sua validade, ele a reforça. Então, ele não chegou ali, eu vou contestar a validade da lei. Não! Lá no Evangelho, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: a nova lei é o cumprimento da antiga. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas sim para os cumprir. Então, ele não questiona a validade da lei, se a lei era válida, se a lei era boa ou não era boa, se era ruim. Não, ele não questiona a validade da lei, ele a reforça. Não é só o assassinato que condena ao lembrar o não matarás, como está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. São também a cólera e o rancor. Então, não matarás. Ora, quem mata alguém, mata por quê? Porque está irado, porque é rancoroso, porque é amargurado. Quando ele diz não matarás, ele também está condenando a cólera e o rancor. O Êxodo está lá no início, né? No livro, no Antigo Testamento. Aqui, ó, Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Vamos lá, está aqui, ó. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, ele condena todos aqueles vícios, aqueles desequilíbrios que o homem ainda apresenta. Não é só o ato específico do adultério, que está lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 14, é também o olhar impuro dirigido à mulher alheia. Porque o olhar vem de quem? Vem do espírito. É o teu pensamento. Você pensou, né? Olhou para aquela mulher, os pensamentos vieram até você. Então, ele não diz apenas que o ato é condenável, mas também olhar de uma forma impura para uma pessoa, né? Pensar algo impuro, como nós já estudamos aqui, sobre o pensamento em aulas anteriores, nós vimos o quê? Falamos até sobre a poluição no estudo, né? Sobre Paulo de Tarso e as leis morais, quando nós estávamos fazendo sobre sustentabilidade, nós percebemos o quê? Que o problema, vamos dizer assim, da poluição espiritual é muito mais grave do que essa poluição que a gente patrocina, né, aqui na Terra, em sujar os rios, sujar as ruas, sujar a atmosfera com gases poluentes, desmatar florestas, prática queimada, matar os animais. Ele fala sobre isso, né, que isso que a gente faz materialmente consegue ser até menos pernicioso do que
o lançamento de energia negativa na erraticidade que a gente realiza com os nossos pensamentos impuros, que seria, né, a poluição espiritual. Então, quando ele fala do olhar impuro, ele está falando sobre isso. É o pensar impuro, o pensar negativo. E tudo que a gente pensa, nós também já vimos isso, nós lançamos, né, no astral. E lá fica gravado com a nossa assinatura, é claro, né? O divórcio só lhe parece admissível em consequência da falta máxima do adultério, nitidamente caracterizada e não por simples declaração de repúdio. Sabe por quê? Porque muitos homens daquela época faziam assim, eram casados com uma jovem, né? E a gente sabe que, apesar de não fazer parte das leis divinas, a poligamia, muitos desses homens tinham 2, 3 esposas. E quando não tinham 2, 3 esposas, tinha uma esposa e tinha as amantes. Então a gente sabe do caso de Abraão, não é? Jacó, Isaac não. Isaac não. Então a gente sabe que esses homens, já estudamos, né? Lá o Antigo Testamento, quando estudamos a história do povo hebreu, às vezes tinham 3, 4 esposas. Tinha alguns até que criaram uma confusão danada, né? Lembra do Esaú e Jacó? Ele era casado com 2 irmãs, também era casado com as empregadas, as servas das irmãs, e depois o casamento, aquela família dele virou uma brigalhada danada, os filhos se odiavam, era uma confusão danada. E isso era contra a lei divina, porque a lei divina não prega a poligamia. Então, eles agiam contra a lei divina. Mas alguns homens, querendo dar tipo assim, se dar bem na vida, às vezes eles eram casados com uma mulher, da qual eles receberam até um dote bonzinho. Mas aí aparecia, de repente, uma mulher mais jovem, mais bonita e mais rica. Só que alguns grupos nas aldeias criticavam a poligamia. Não, aqui não. Você casou, tem que ter uma esposa só. Havia grupos que aceitavam a poligamia, 2, 3 esposas com facilidade, outros grupos não. Era uma esposa só. Mas você podia se divorciar. Mas para se divorciar, você tinha que ter uma razão, né? Uma razão forte. Então, o que muitos desses homens faziam? Acusavam a pobre esposa, a pobre mulher, de adúltera. Diziam não. E naquela época, a palavra de um homem, frente à palavra de uma mulher, tinha muito mais poder. Então, ele comprava uma testemunha e fazia o perjúrio, o falso juramento. Procurava o chefe espiritual lá da aldeia e dizia: eu peguei a minha esposa adulterando. Mesmo que não tivesse testemunha, a palavra dele era maior. Aquela pobre mulher era presa, era lapidada, e ele ficava viúvo. E aí ele podia casar. Ou, quando ele não chegava à questão da condenação, ele acusava, pegava, levava ela para a família e dizia para a família: ó, ela acusava ela de alguma coisa, quando ela escapava de ser lapidada. Aí o pai, a família, tinha que aceitar de volta. E aí ele estava livre para casar. E aquela pobre coitada ficava ali na família com aquela acusação, quando não era expulsa de casa, entendeu? Porque a palavra do homem era muito mais poderosa. Então era muito comum isso. Até hoje é assim. Eu vi há pouco tempo o caso de uma jovem, essa história deve ter mais ou menos 10 anos. Ele era casado
muito bem casado, tinha 3 filhos, e pediu o divórcio, queria separar dela. Ia dar para ela uma pensãozinha, muito pouquinho, e ele era homem rico. E ela não achou certo aquilo. Ela disse, não, se você quer o divórcio, eu quero uma pensão, né, maior para eu poder criar os meus filhos. Se o que você quer me dar é muito pouco, eu quero também uma casa boa. E a história se passada é século XXI, 20 ou 21, tá? E ele se recusou, ele não queria dar uma pensão maior para ela. Então, o que ele fez? Ele arrumou lá com os amigos e acusou a mulher de ser uma adúltera. E ele criou uma fantasia tão grande em relação a isso, que até a família dela acreditou. Ela foi julgada, foi acusada, foi enterrada no chão até a cintura. Sabe quem foi o primeiro a tirar pedra da cabeça dela, da testa dela, uma pedra engolhada? Foi o pai. Ele tá, aquele grupo em volta, o marido, o pai, o irmão. O pai acreditou nele, ele entregou uma pedra para o pai e o pai deu uma pedrada na cabeça dela tão grande que eu não sei como ela não morreu da primeira pedrada. E a pessoa fica enterrada até a cintura. Então fica parecendo aqueles bonecos, vai para frente e para trás. E aí depois os outros, os irmãos, foram jogando pedra e a mataram. E a mataram. Essa história depois se transformou num filme, porque lá nesse país eles estavam tentando acabar com essa lei, né? Acabar com essa lei. Mas em algumas aldeias, isso continuava acontecendo. E foi tudo falso, foi tudo uma grande mentira. É porque ela não queria aceitar o divórcio sem sair sem nada, né? Com uma pensão, um dinheirinho pouco. Como ela ia criar os 3 filhos, e ele acabou ficando com os filhos e casou com uma jovem, uma moça rica. Entendeu? Você vê que coisa terrível, né? Então, Jesus fala sobre isso. Ele diz: só deve-se admitir o divórcio em consequência da falta máxima do adultério, nitidamente caracterizada. Não adianta vir com essas conversinhas, eu tenho um amigo que pegou. Não, tem que ser aquela, sabe, como diz o outro, um flagrante mesmo, ali, tá? E é o divórcio, não a lapidação, porque se antes, em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 13, tá, não matarás. Olha a falta de senso. Se no decálogo diz lá, não matarás, como é que eles podem aceitar lapidar a pessoa adúltera? Seja adúltera ou não seja. Quer dizer, existe uma lei, a lei de Deus, a lei de Moisés, que foi escrita pelos homens, onde se aceita a morte, mas eles se diziam altamente religiosos. Mas na hora de cumprir certas leis, eles corriam para a lei do homem, atendiam a lei do homem e não a lei de Deus. Porque na hora, seria o caso de pegar o profeta daquele, ou o líder espiritual daquele que diz, vamos lapidar, chamar ele aqui, vem cá, meu amigo, escrito aqui no livro de Êxodo, que você tem aí, no templo, que está lá, capítulo 20, versículo 30, não matarás. E daí, como é que fica essa história? Quer dizer, não é? Então está aí. Então Jesus fala sobre isso. Só aceitar no caso de um flagrante, onde não há para discutir que não há adultério. O perjúrio, que é o falso juramento, muito utilizado para o pedido de divórcio, não é condenado apenas quando cometido em nome do Senhor, mas é cortado pela raiz, eliminando-se o próprio juramento em si. Entendeu? Não praticar falso juramento. Não é apenas em nome do Senhor. Eu juro em nome de Deus que eu vi aquela mulher adulterando, quando você não viu nada. Não é só em nome de Deus, mas em qualquer situação. Você fazer um falso juramento. Ah, eu vi meu amigo roubando, quando ele não roubou. Você não usou o nome de Deus, mas você cometeu perjúrio. Então, eliminando-se o próprio juramento em si. Então, está lá, em Mateus, capítulo 5, versículo
33 a 35. Ele diz aqui, ó, igualmente ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas guardarás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, digo-vos que não jureis de modo algum, sem motivo justo nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então não tem que jurar por nada. Palavra é palavra, bastando um sim ou um não, como está lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja o vosso falar sim, sim, quando for sim. Não, não, quando for não. Tudo que disto passa procede dali. Eu juro. Não, seja a tua palavra basta. Sim, não. Sem perjúrio. Em lugar do olho por olho, recomenda-se uma face a quem já bateu na outra. Continua em Mateus capítulo 5, versículo 39. Porque do 38 está assim, eu, porém, ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. É assim que está do 38, né? Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, apresenta-lhe também a outra. Ou seja, renunciar ao revide bárbaro. Nunca a vingança que poderia lavar a honra no conceito da época, né? Porque naquela época era assim, até que o século XX, há um tempo atrás, né? Século XIX, e no século XX, a minha honra foi manchada. Pergunta-se, a pessoa que diz isso, minha honra foi manchada, tem alguma honra para ser manchada? Porque se ela exige vingança, porque a honra dela foi manchada, que honra é essa? Quem tem honra não busca vingança, não é? Mas deixar a criatura, né? Porque ele diz que poderia lavar a honra no conceito da época, mas deixar a criatura com a marca indelével do sangue do irmão. Então, renunciar ao revide bárbaro. Em vez de amar ao próximo e odiar o inimigo, recomenda a ele que se ame também, que a criatura se ame também. Está lá em Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 39. E ele vai dizer assim, mestre, né? O doutor da lei, né? O doutor da lei perguntou a Jesus. Na verdade, ele chamou Jesus de mestre num certo deboche, né? Ele estava tentando Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe, amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o máximo e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele está dizendo, recomendando, que a criatura se ame também. Porque se ele diz ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo que você tem que se amar. E amar o próximo da mesma forma como você se ama. Então, ele está recomendando as pessoas a se amarem também. E procurar amar o próximo como ela se ama. E também diz, principalmente o inimigo. Voltamos lá. Olha quantos ensinamentos, né, gente? Mateus 5, versículo 43 ao 48. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo. Isso é o que o povo dizia. E aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Deste modo, sereis filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os maus
e manda a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis isso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede, pois, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Né? Então, amar o inimigo, o amigo é simples e óbvio. E óbvio, nenhum mérito disso decorre disso. Amar o inimigo a partir do esforço em compreendê-lo é que ficava sendo a nova meta, o novo objetivo. Você tem que amar aquele que te incomoda, mas fazendo um esforço para compreendê-lo. Por que ele ainda age assim? Se o comportamento dos que o ouviam falar dessas coisas não fosse melhor do que o dos escribas e fariseus, não tinham sequer condição de merecer o reino de Deus. Se você, né, quer ser ajudado, mas tem um comportamento igual daqueles a quem você condena, no que você é diferente dele? Em nada. Do que se conclui que realmente ele, Jesus, esse reformador, propunha uma reformulação da lei, não a sua extinção. Queria uma clara humanização de seus princípios básicos, certo deslocamento na ênfase que a caracterizaria como ainda mais rigorosa para com o próprio indivíduo e, ao mesmo tempo, tolerante em relação ao próximo. Porque a lei, ela era muito rigorosa para com as pessoas. As pessoas tinham muita dificuldade de seguir certas regras, né? Porque a lei era muito rigorosa. Então, ele pede, né, que buscasse, né, certo não deixar a lei tão rigorosa assim. E, ao mesmo tempo, ser um pouquinho mais tolerante em relação ao próprio. Né? Ele queria uma clara humanização dos princípios básicos da lei. Né? Então, e Paulo também vai falar sobre isso nas suas cartas, que às vezes a lei era tão punitiva, tão difícil, que o sujeito não conseguia seguir a lei. Ele não conseguia. Então, isso até o afastava de Deus. Ele não conseguia, né, seguir aquela lei tão dura. Ao mesmo tempo, ele pouco se importava com certas proibições, a seu ver, inexpressivas, né? Como curar no sábado, como está lá em Lucas capítulo 6, versículo de 6 a 11. Né? Várias vezes Jesus curou no sábado e era criticado por causa disso. Ele vai dizer, né? O homem não foi feito para o sábado é que foi feito para o homem. Sentar-se à mesa com publicanos e pecadores. Esse eu vou ler, porque Jesus é muito criticado aí. Está lá em capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. Vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem que estava sentado na coletoria, chamado Mateus, né? Era o Levi, Mateus, né? E disse-lhe, segue-me. Esse homem, Mateus, levantando-se, seguiu. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa, que aí Mateus convidou, Mateus se juntou ao grupo e convidou o grupo para ir até a casa dele fazer uma refeição. Mas sempre tem os observadores que ficam por perto, né? Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa de Mateus, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, sentaram-se à mesa com Jesus e com seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam para os discípulos de Jesus: por que motivo come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo o que eles disseram, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Ide e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus era o médico das almas, né?
Então, outra coisa também que eles condenavam Jesus por comer sem o cumprimento dos rituais exigidos pela lei, está lá em Lucas, que é o terceiro evangelista, né? Vamos lá, Lucas, isso também é interessante, Lucas 11, versículo 36 a 41, também está escrito lá, ó, 36 a 41. Se, pois, o teu corpo, né? Vê, pois, que a luz que está em ti não seja treva, né? Se, pois, o teu... deixa eu ver se eu estou no capítulo 11. Se, pois, o teu corpo for todo lúcido, sem ter parte alguma escura, todo ele será luminoso, iluminar-te-á com uma lâmpada resplandecente. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu convidou-o a ir jantar com ele, na casa dele, né? Tendo entrado, pôs-se à mesa. Jesus pôs-se à mesa, né? Foi convidado, ele foi lá. Ele pôs-se à mesa. Ora, o fariseu estranhou que ele não se tivesse lavado as mãos antes de comer. O Senhor disse-lhe: agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e iniquidade. Quer dizer, delicadamente chamou-os de hipócritas, né? Nécios, quer dizer, hipócrita, né? Quem fez o que está de fora não fez também o que está por dentro? Dai, contudo, esmola do que vos sobeja. E eis que todas as coisas serão puras para vós. Ele está dizendo o seguinte: vocês querem viver com a pureza? Pratica a caridade. Se vocês praticarem a caridade, vocês se purificarão. Não basta só lavar a mão, lavar o rosto, lavar o corpo, botar roupa bonita, para você estar purificado. É a história lá do túmulo caiado, né? Você precisa purificar, para você ser verdadeiramente purificado, você tem que praticar a caridade, que é colocar o amor em ação. Lavar a mão não vai purificar o teu coração. Olha só que coisa fantástica esse ensinamento. Porque tem muita gente que é assim mesmo, né? Faz exigência de várias regras, né? Vamos sentar à mesa, tem que ter os talheres tal, os copos tal, não sei o que lá, tal. E aí, uma pessoa mais simples vai, aquela mesa vai estar ali, ela nem consegue. Eu me lembrei agora eu esqueci o nome dele, o autor do Alto da Compadecida, se alguém puder me ajudar aí, me fugiu o nome dele agora, que escreveu o Alto da Compadecida. Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Ele deu um depoimento que eu ri muito, mas é muito parecido com essa história aí. Ele disse que foi convidado para jantar na casa de uma mulher da alta sociedade aqui no Rio de Janeiro. Ele veio, né? Ele disse que não gostava muito dessas coisas, mas como ele lançou um livro, teve aquela cerimônia lá, e depois essa socialite o convidou. E ele disse que chegou lá, né? Diz que era uma casa fantástica, uma mesa incrível, com tudo, né? Talheres. E ele sentou lá e começou a comer. Aí a senhora, rica, poderosa, virou-se para ele e disse assim: o senhor já foi quantas vezes à Disney? Ele, parece que ele nunca viajou para fora do país. Primeiro que ele odeia, tinha pavor, ele já desencanou, pavor de viagem de avião. Ele olhou para ela assim e disse assim: eu nunca fui à Disney. Ela: como? O senhor nunca foi à Disney? Aí ele virou e disse assim, ele teve a impressão que ele disse assim, eu tive a impressão que aquela mulher julgava as pessoas assim, julgava por aquelas que foram à Disney e as que não foram à Disney. Então, as que foram à Disney eram pessoas bem poderosas, e as que não foram à Disney eram o resto do resto do resto. Então, quando ela perguntou, o senhor foi à Disney? Ele disse, não, nunca fui à Disney. Ela,
Como o senhor nunca foi a Disney? Aí ele falou assim, eu tive a impressão que aquela mulher julgava as pessoas por burro. Quem foi a Disney e quem não foi a Disney, entendeu? Ele falando muito interessante. Então, essas pessoas que fazem essas exigências, né? Então, para ela, sim, que quando ele falou que nunca foi, ela disse que olhou para ele assim, horrorizada. Então, tipo assim, né? Aquela criatura que julga as outras pelas viagens internacionais que ela já fez. Então, eu achei muito parecido com isso aí. E ele admitiu mesmo, isso aqui é outro interessante. Jesus admite até mesmo o pagamento do tributo a César, né? Como está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Marcos é o segundo evangelista, né? Vamos lá, em Marcos, para a gente ver as coisas que Jesus admite. E para ele é indiferente, né? E o importante é a divulgação. Então, lá em Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17, né? Enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Uma armadilha, né? Para preparar uma armadilha para Jesus. Chegando eles, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro. Isso é hipocrisia deles, porque eles não respeitavam Jesus e que não atendes a respeitos humanos. Por que não consideras o exterior dos homens? Esses homens já deveriam ter escutado Jesus falando antes, entendeu? Já devia, sobre aquele negócio de sentar à mesa com publicanos e pecadores, sobre o lavar as mãos, eles já vinham acompanhando Jesus, eles já tinham escutado Jesus falar, então eles vão colocando aqui as coisas que Jesus falou, né? Mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar o tributo a César ou não? Olha o perigo dessa resposta. Ora, falar em não pagar o imposto para o imperador romano era pena de morte automática, né? Então, ele diz aqui, é lícito pagar o tributo a César ou não? Devemos pagar ou não devemos pagar? Eles insistem, eles fazem duas perguntas. Olha só, é lícito, é direito pagar o tributo a César ou não? E aí eles não se contentam com uma pergunta, eles colocam outra. Devemos pagar ou não devemos pagar? Jesus, conhecendo a sua perfídia, a maldade daqueles homens, disse-lhes, me tentais, quer dizer, por que vocês estão tentando criar uma armadilha para mim? Trazei-me um denário para o ver. Pediu uma moeda, né? Eles me trouxeram. Então disse, de quem é esta imagem, inscrição que está aqui na moeda? Responderam, de César. Então Jesus disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César, e o que é de Deus, a Deus. E aí eles ficaram admirados, né? E viram como era difícil pegar Jesus, né? Então, ele admite até mesmo o pagamento do tributo a César. Gesto incompreensível no Messias ao estilo da expectativa judaica. Porque os judeus tinham uma expectativa do Messias que há de vir. Para eles, esse Messias tinha que ser o quê? Tinha que ser um líder, um guerreiro, e tinha que condenar o pagamento do tributo a César. Em vez do povo judaico entregar o dinheiro para botar no cofre de César, que colocasse no cofre do templo judaico. Eles, seria interessante, né? Se ele dissesse assim, não, nosso Messias virá e vai acabar com os impostos. O povo judeu não vai mais precisar pagar imposto. O gentio pode pagar imposto para a gente, mas o povo judeu não vai pagar imposto. Isso não acontecia. O povo judeu ia continuar pagando imposto. Ia continuar pagando impostos altos, mas o imposto não ia para Roma, ia ficar no templo, para o príncipe judeu.
Entendeu? Então, a questão não era pagar ou não pagar, porque pagar eles iam ter que pagar. Se o Messias realmente, como eles esperavam, chegasse. Iam continuar a mesma coisa. Os pobres, os fracos sofrendo e os ricos se dando bem. Ia continuar a mesma coisa. Só que ia modificar quem mandava. Entendeu? Quem mandava. Então, eles, né, ficam surpresos. Convivem nele, convivem em Jesus, portanto, sem se chocarem, mas complementando-se harmoniosamente o respeito à lei, à tradição, naquilo que ele considerava básico e permanente. Naquilo que Jesus considerava bom, naquilo que Jesus considerava útil, isso permaneceria. Ele não ia modificar. Então, né? Convivem nele, portanto, sem se chocarem, mas complementando-se harmoniosamente o respeito à lei, naquilo que ele considerava básico e permanente, e a renovação naquilo que era preciso mudar. E coisa, por exemplo, a questão do sábado. A questão do sábado. Porque ele mesmo fala, né? Se você tem um boi, um camelo, um animal caro, e ele cai num buraco no dia de sábado, você ia deixar ele morrer e tomar o prejuízo? Ia nada. Você ia olhar para um lado, olhar para o outro, esperar uma hora que ninguém tivesse perto, e tu ia tirar o teu animal do buraco no sábado, desrespeitando a lei tradicional, para não ter prejuízo do bolso. Ora, um homem não vale mais do que um animal? Né? Então, a renovação naquilo que era preciso mudar. Essa questão do sábado. Seja como for, contudo, seus ensinamentos são vazados em matrizes judaicas de pensamento, com seus conceitos e imagens, ainda que com uma abordagem nova. Então, a base ainda é a base judaica, do pensamento judaico, mas com conceitos e imagens, né, renovados. A lei que ele traz é predominantemente ética e religiosa. Lembra lá do adultério? Adultério com flagrante verdadeiro, sem perjúrio. Então, predominantemente ética e religiosa, sim, mas não literal. Tem que ser ali ao pé da letra, com os ritualismos e exterior. Então, ele sabia que precisava, né, permitir que algumas tradições permanecessem, que não dava para chegar e arrasando o quarteirão, metendo o pé na porta, né? Era preciso aceitar certas coisas. Quer levar oferenda? Leva. Mas, meu filho, lembra de uma coisa. Antes de você levar a tua oferenda, vai lá, reconcilia-te com o teu adversário, né? Faz isso aqui, né? Porque senão a tua oferenda não tem valor. Então, repara como ele é inteligente. Aquilo que não era tão importante, algumas práticas que não ia afetar em nada, deixa o sujeito continuar fazendo. Mas aí ele coloca o ensinamento ali. Agora, essas bobagens, né? Não, para se alimentar tem que estar com a mão limpa, porque senão você está impuro. Ele chama atenção. Qual o problema do teu exterior? O problema, você tem que cuidar do interior, do que está no coração. Então, todos esses ensinamentos que Jesus vem trazendo, mostra que ele é o quê?
Ele é um homem corajoso, mas pacífico ao mesmo tempo. É um reformador, mas um reformador que age com inteligência. Ele observa o que é preciso realmente mudar. O que não é preciso, você pode relevar. Acabar com as excentricidades, com aquelas coisas que não têm valor, sabe? Não ser tão duro com a lei, punindo, porque se punir a pessoa por qualquer coisa, né? A questão dessas punições mais graves, como o adultério, ele chama atenção, tipo assim, oh, meu amigo, não seja hipócrita. Você anda tão fora da linha. Você olha para a mulher do próximo, você comete adultério. Vamos normalizar isso aqui, ó, né? Você quer adultério? Você quer aproveitar-se do adultério? Mas adultério só pode ser aceito se for verdadeiro. Não é você fingir, simular o adultério para poder dar um golpe da mulher. O jurar, para com essa história de que eu juro por Deus, eu juro por... Para com isso. Afinal, você não é homem, então você tem que ter palavra. A tua palavra tem que ser forte, tem que ter valor. Porque quem jura muito, né? Olha só, se você diz, eu juro que eu fiz, eu juro, é isso. E você não tem confiança em si próprio. Não, eu não fiz e acabou. Mas se você fica, eu juro, você não está insistindo. Aí o pessoal, esse cara está insistindo muito, eu acho que a coisa não foi bem assim. Não é? Quando você fica, quer ver? Vamos lá, eu provo para você, vamos lá, vamos ver. Ele mesmo não tem confiança, ou alguma coisa não está bem aí. Então, que sua palavra seja sim, sim, quando for sim. Não, não, quando for não. E isso tudo, né? E Jesus veio trazendo nessa página que eu achei maravilhosa do livrinho, quantos ensinamentos. Você vê que lá em Mateus capítulo 5 é um atrás do outro. Está lá, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 39, os versículos. Vem um ensinamento atrás do outro. Ensinamentos milenares, que estão aí até hoje para a gente, que você não pode contestar nenhum deles. É aquilo, é verdade. O perjúrio, que coisa terrível é a calúnia. Quantas pessoas morreram por causa de calúnia? Quantas pessoas tiveram a vida destruída por causa de uma calúnia? E Jesus, há 2000 anos, já não falava sobre isso, né? Não cometeis o perjúrio, não levantei falso testemunho, não use a palavra de Deus em vão. São os ensinamentos imortais e vão valer para a vida toda. E aí, isso vem bem de encontro, que na realidade a gente nem entrou na aula de hoje, a aula de hoje vai ficar para semana que vem, que é o 18.12, a ausência de unidade espiritual. Isso vem bem de encontro a esse trecho que nós lemos da abertura. Porque quando Emmanuel diz, ele diz aqui, né? Todavia, apesar de nossas atividades, todo o 18.1, dores inevitáveis. Todavia, apesar de nossas atividades conjugadas, quer dizer, unidas com as de todos os homens de boa vontade, que aí, quando ele diz aí, aqui na Terra, representam os instrumentos sadios da vontade do alto, no sentido, olha só, de preservar do arrastamento o patrimônio de conquistas úteis da humanidade, não é possível criar-se um obstáculo. Eles, os homens de bem, encarnados e desencarnados, criar um obstáculo às grandes dores que inevitavelmente terão de promover o movimento expiatório dos indivíduos e das coletividades, onde as criaturas mergulharão a alma no batismo de purificação pelo sofrimento. Se nós tivéssemos ouvido, obedecido, compreendido
Esses ensinamentos que a gente saiu lendo aqui, né, em Mateus, capítulo 5, só vou puxar o Mateus, capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Que aí ele vai, né, o Sermão da Montanha vai do item do versículo 1 até esses ensinamentos até o 48, que encerra assim: sede, pois, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Se nós tivéssemos, desde que do advento de Jesus, a segunda revelação, buscado, nos esforçarmos verdadeiramente para buscar a perfeição, buscar ser, eu não vou dizer perfeito como Deus, que nenhum espírito vai conseguir, mas buscado essa perfeição, essa purificação, buscado ouvir, colocar em prática os ensinos do Mestre, que consta nesse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós, os espíritos, não estariam falando sobre isso. Ah, não nos é permitido criar obstáculo às dores que vão passar os indivíduos e as coletividades. Ah, aqui, ó, as criaturas mergulharão a alma no batismo de purificação pelo sofrimento. Nós não teríamos que mergulhar nossa alma em batismo de purificação e sofrimento. Porque nós, nessa altura do campeonato, não seríamos mais espíritos imperfeitos. Seríamos espíritos a caminho já da regeneração, ou de regeneração. Então, como nós fomos rebeldes, tampamos nossos ouvidos, nossos olhos, para tudo isso que nós lemos aqui no texto de Hermínio Miranda, e nessas citações do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, né, do seu, por isso é que ele vem falar sobre isso, sobre essas dores. Mas é aquele detalhe, como diz o povo, nem tudo está perdido, não é? Como Deus é Deus de misericórdia, ele enviou ao longo do tempo inúmeros homens para recordar para nós tudo isso. E aí nós temos o quê? A terceira revelação, que é o cristianismo redivivo. E é fazer o quê? É buscar restaurar tudo que Jesus falou 2000 anos. Porque nós passamos 2000 anos, ó, ouvidos tapados, olhos fechados. Entendeu? E aí deu no que deu. Dor e sofrimento. Aí Deus, na sua misericórdia, envia o Consolador. Vamos lá novamente recordar tudo que Jesus falou. Só que agora é o seguinte, não tem mais historinha de samaritano, pérola, sabe? Não tem mais essa historinha, não. Ó. É ali, ó. Vamos lá. Agora é a hora, porque os tempos são chegados. Quem quer, abrace a oportunidade. Quem não quer, já sabe o que vai acontecer. A coisa vai ficar feia. O êxodo está aí, separação do joio de trigo. Vai aprender também. Quem não quer hoje, vai aprender também. Mas em que condições? Se hoje está difícil, o futuro, como é que vai ser? Para esse que não quer aprender hoje? Vai ser mais complicado. Ele vai aprender, porque Deus não vai abandonar ninguém. Mas de que forma? É o tal do aluno reprovado. É duro, né? Eu nunca fui reprovada, mas é duro. Você vê a tua turminha, né? Legal, seus coleguinhas, lá na outra, e você ali, né? E você ali. Aí eu me lembro daquele aluno dizer assim: ah, professora, poxa, meu filho, você está novamente assim, ah, professora, eu só fiz a terceira série 3 vezes. Então, aquele que disse falou, eu só fiz 3 vezes. Então, a quarta vez só fez 3 vezes, né?
Mas que é duro, né? Vamos lá, meus amigos. Alguém tem alguma coisa para falar aí sobre isso aí que nós estudamos hoje? No julgamento ainda tem até a prática de você colocar a mão sobre a Bíblia, não é? De que você vai falar a verdade. Imagina, até os dias de hoje, se isso garante alguma coisa. Você, minha filha, jura, tipo assim, vai. Diante da Bíblia. Se o cara não jurar, a possibilidade dele mentir no tribunal. Olha que coisa. Você vai ter que botar a mão na Bíblia, jurar, jurar. E se você jurar com a mão na Bíblia, você está cometendo perjúrio. Quer dizer, aquele livro te obriga a dizer a verdade. Se não tiver aqui, ó, bota aí. Isso aqui garante que eu vou dizer a verdade. E aí, se eu for pego, dizer mentira é perjúrio. Aí Jesus falou: seja o teu falar sim, sim, quando for sim. Não, não, não for não. Não precisa da Bíblia. Né? Seja a sua palavra firme. Não é, o senhor vai contar? Vou. Vou. E até hoje, você foi bem lembrado dessa história da Bíblia, né? O sujeito tem a Bíblia. É muito cara de pau, né? Então, você convida uma pessoa para testemunhar e há a possibilidade da pessoa mentir. Eu tenho que botar a Bíblia para o sujeito. E se ele for ateu? Qual o valor da Bíblia? E se ele for ateu? O que a Bíblia vai servir para ele? Pode ser que ele seja um homem de palavra, realmente assuma, né? Ele for Assuma. budista, hinduísta. A Bíblia tem valor para ele? Nenhum. E são as coisas, né? Que Jesus fala: para que isso? Não tem valor nenhum. Não tem valor. Você bota a mão na Bíblia. Sou ateu, sou hinduísta, sou budista. Essa Bíblia não tem valor nenhum para mim. É mais um livro. Então, são coisas que Jesus diz: precisa ter na religião. Né? É o caso do batismo, que algumas religiões fazem. Tem que batizar. Qual é a razão? Né? Aí são a tal das tradições e rituais que tem na religião. Senão a criança vai para o limbo, vai não sei o quê. Tem que ter extremoção antes de morrer. Senão também vai ser, não vai para. Aí você Até pouco tempo. lembra do Cair Barchutel, né? Que Cair Barchutel pegava cada itemzinho desse para... Exatamente, para mostrar que não tem valor. É a noiva que tem que casar de vestido branco para mostrar a pureza dela. Mas ninguém queria saber a cor da mente. Esse realmente, cor da mente. O corpo era puro. Nunca teve uma relação carnal. E a mente? Pois é. A mente. Quando uma moça pobre não podia casar, fazer aquele vestido, com aquele véu se arrastando, né? A moça pobre, ela fazia um vestidinho branco, mais de curto, porque não tinha, antigamente era caro, né? Claro, Fazer um vestido, aí o pessoal... muito caro. Entendeu? Muito caro. Aí, isso queria dizer que se ela seria feliz ou não seria feliz, porque o vestido dela era... Nada a ver. E o outro começa... A cauda terminava na porta da igreja? Nada a ver. Quanto Realmente. foi dado valor, não é? Meu Deus do céu. A moça, para casar, antigamente, tinha que ter pelo menos, entre namoro e noivado, 5 anos. Porque lembra antigamente? Como era longo o namoro e o noivado? Se fosse menos de 5 O anos, noivo sumia, né? o pessoal já começava. Era 3 anos de namoro, 2 anos de noivado. Era aquela coisa longa.
Entendeu? Eram as coisas, tinha sempre. Eu tinha um monte de tias, né? Quando eu era criança, minhas tias estavam todas assim na faixa dos 20, 22, faixa de casamento. Nossa Senhora, tinha essas coisas todas. Ah, não, tem que tomar cuidado, senão o povo vai falar. Tinha essas coisas todas, né? Então, tudo isso, como Jesus já sem necessidade. A moça tinha que casar na igreja, mesmo que não fosse católica. Tinha que casar na igreja. Ah, não é católico, vai ter que batizar. É espírita, mas batiza o filho na igreja católica. Não é assim? Quantos espíritas... Eu digo isso na minha própria família. Quantos espíritas batizam o filho na igreja católica? É verdade, Pelo verdadeiro. sim, pelo não batiza. É tipo assim, sabe? Pelo sim, pelo não batiza. Gente, é porque é espírita mesmo. Mas vamos lá, para te levar para o padre batizar? Leva para o padre batizar. Vai inventar moda aí. Não precisa, vamos levar. Quer o padrinho, quer a madrinha, vamos lá. Né? Aí afoga quase a criança com aquele sal que teve um aí que deu a pancada na cara do rosto da criança, quase matou. É a mesma coisa de casamento. É espírita. Mas a Luca vaga lá na igreja católica para fazer o casamento na igreja católica. Mas é espírita, casou na igreja católica. Pois é. Né? Hoje o pessoal já, né, faz o casamento assim no clube, mas até então muitos espíritas saindo da igreja católica casados. Que coisa, né? E você vê como nós ainda somos presos, arraigados a essas coisas. E Jesus fala, gente, qual o valor disso? Casamento civil é outro departamento. É para dar uma segurança, né? Seguir as leis. No civil, eu sou casada no civil. O casamento civil é outro departamento. E é necessário, né? É necessário. E a segurança, a estabilidade. Agora, o religioso, mas, não é? As coisas assim. Agora, Rose, a gente está falando dessas coisas todas, e aqui no Rio, né, metrópole, a gente pensa até que a coisa é diferente, mas vai para o interior onde minha mãe mora. Nossa. Nossa, é tudo isso vigente. Ele certinho, tem que ser certinho. Claro Tem- que sim. Lá, se não seguir esses trâmites disso tudo, fica mal falada. Não fala. Sim, dependendo do. Até hoje. A coisa fica mais, sabe, forte mesmo. Né? Então, mas aí e você vê, olha como Jesus era moderno. Há 2000 anos ele já falava essas coisas. Não precisa dessas coisas. Mas o povo trouxe até hoje. Né? Então, que a gente vá. Por isso, olha só, ele falava, não vamos mudar abruptamente. Esse abruptamente está levando 2000 anos. 2000 anos. E até hoje você ainda não consegue se libertar de certas práticas. Então, é assim, não vamos mudar abruptamente. Tem 2000 hoje. anos. Tem 2000 anos. E vai levar bem mais tempo, hein? Até a gente conseguir se libertar de tudo isso. E não achar que a gente vai ficar impuro, vai pro limbo, vai virar cão, entendeu? Vai ver essas coisas. Vai dar um pouco mais de tempo para uma família dizer assim, não vou batizar meus filhos, não precisa batizar meus filhos. Vai levar um certo tempo. Vai levar um certo tempo. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Então, semana que vem vai ser o item que seria hoje. Porque esse texto aí do Hermínio, né? Texto muito bonito, que vale a pena a gente ir dissecando ali. Que é sempre bom falar de Jesus, e principalmente quando Jesus está ensinando, né? Quando Jesus está ensinando, é uma coisa maravilhosa. Então, vamos agradecer a Deus essa oportunidade da gente mexer com tudo isso. São coisas que ainda estão
presas, grudadas em nós. Se a gente parar para pensar, ainda estão. Ainda estão. Por exemplo, eu tenho 2 netas. A mais velha foi batizada na Igreja Católica, a mais nova não. Mas as avós, principalmente a avó paterna, né, que é católica, ela ainda diz, a Luísa está com 7 anos, ela diz, quando é que essa menina vai ser batizada? Que ela está com 7 anos, ainda não foi batizada. A outra de 11 foi, né? Quando é que essa menina vai ser batizada, meu Deus? Já está com 7 anos, e vocês ainda não foram lá na igreja batizar essa menina? Então, ela ainda fala assim. E tem outras pessoas que falam também. Mas é com o tempo, né? Como diz Jesus, nós vamos mudar abruptamente. Só tem 2 anos. Então, vamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje. Eu vou pedir a Carmen para fazer a nossa prece. Carmen, por favor. Então, estamos agora encerrando esse estudo da noite de hoje, com muita gratidão em nossos corações pelo ensino, pelo conhecimento arrecadado, pelas obras que nos alimentam, que nos instruem e que cada vez mais tomamos ciência da realidade e que esse nosso mestre tão inteligente, tão capaz, com esse jogo de cintura que ele nos trouxe há 2000 anos atrás, que nós possamos colocar a nossa marcha rumo a essa nossa atualização de tudo isso que ele nos trouxe, que nós possamos colocar em exercício. Nós começamos a partir de hoje, a partir de sempre, colocar esses ensinos do mestre nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa vida. Então, somos muito gratos e pedimos a permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, uma boa noite, um bom trabalho. Eu vou passar aqui para a Denise, tá bom?